Muito bem. Oi, Jacineia, você está aí? Que bom, já está conectada, já está plugada. Muito bem, vamos ver quem mais. Nancy também, bom dia, são alunas fiéis, chegam no horário. Só não trazem maçã para o professor, isto é maldade. Da próxima vez lembre de trazer maçã para o professor, tá bom? Ok, vamos começar com uma oração, como temos feito normalmente, tá? Pai Santo, obrigado por esta manhã, uma manhã tão bonita, tão radiante de sol. Te agradecemos, Pai, porque estamos tendo esse momento de estudo. E te peço, Senhor, que isso seja multiplicado na vida das pessoas, não como um mero conhecimento acadêmico, mas como vida que vem de Ti, sendo compartilhada para outras pessoas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Muito bem, pessoal. Nós fizemos na semana passada a primeira parte dessa aula, onde eu coloquei as ferramentas necessárias para podermos estar trabalhando, né, no estudo bíblico. Hoje o sol está forte, entrando uma luz forte pela janela, tá vendo? Eu estou aqui tudo brilhando aqui, não é nada, nenhum efeito especial, é nada mais que a luz do sol entrando aqui, iluminando o meu quarto fortemente, tá? Tá dando uma variação, às vezes deve ser uma nuvem ultrapassando, mas eu vou ver se eu vou tentar ajeitar isso com uma cortina. Um minutinho, já vem. Acho que melhorou um pouco, ficou menos brilhando, esse brilho faiscante que parecia e ficava estranho, tá? Muito bem, pessoal, vamos voltar aqui ao assunto. Então você, na semana passada, aprendeu comigo algumas ferramentas que se usam no estudo bíblico. Nós temos ferramentas espirituais, certo? As ferramentas espirituais vocês já devem ter feito durante a semana, que é oração, dedicação, buscar o Senhor, certo? E espero que, como você coloquei no aviso ontem e no pré-aviso agora, você tenha colocado todo o teu material aqui com você. Qual que é o material? Tua lapiseira, a minha já tem borracha, tá? O teu caderno de anotações e pelo menos a tua Bíblia, tá bom? Então nós vamos estar trabalhando com isso, ok? Muito bem. Além disso, nós vamos aprender hoje sobre como conversar com o texto bíblico. Como assim, como conversar com o texto bíblico? Você, para estudar a Bíblia, você precisa conversar com o texto bíblico. E quais são as perguntas nessa conversa com o texto bíblico? A primeira pergunta tem que ser sempre quem está falando? Como assim? Vamos pegar um texto que todo mundo conhece relativamente bem, que não é muito complicado na sua compreensão. Ele é o Salmo 23, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 23. É um texto facinho, alguns até sabem de cor, mas vamos lá abrir todos juntos, tá? Salmos, capítulo 23. Então você tem aqui, é um texto relativamente grande, né? Não muito, são 6 versículos, não é assim enorme, nem pequeno, vamos colocar assim, tá? E ele vai tratar conosco alguns assuntinhos aqui. Então a primeira pergunta qual que é mesmo? Vocês lembram qual é a primeira pergunta? Como sempre eu falo com as minhas crianças no EBD, que na verdade são a classe dos adultos, mas eu chamo de crianças, tá? Muito bem. Qual é a primeira pergunta? Quem fala no texto bíblico? Vamos começar a leitura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, esta é a leitura do texto, perfeito, ótimo, nós vemos. Voltando para a posição. Quem fala nesse texto? Quem fala, o autor do texto, tudo aponta para ser Davi. As traduções, em geral, não conheço uma tradução que não diga que não seja um salmo de Davi. E não conheço argumentos plausíveis que possam dizer que esse salmo não é de autoria do rei Davi. Então, quem fala é Davi.
Por que isso é importante saber quem fala? Porque dependendo da frase usada, relacionada com a pessoa que ela está usando, eu posso entender de melhor maneira o que está sendo falado. Como assim, pastor? Exemplo. Você recebe um texto dito, eu te amo. Isso pode ter vários contextos. Se vem do teu cônjuge, é uma declaração de amor aceitável, perfeito. Se é do teu filho, oi Edith, tudo bem, querida? Que bom que você está aqui. Se vem do teu filho, tá? Então também é aceitável, mas é um outro tipo de amor. Não é o amor romântico de homem e mulher. É o amor relacional de pai e filho, mãe e filha, perfeito. Se vem da tua mãe e dos seus irmãos, também é um amor familiar, mas é um outro tipo de amor, também é aceitável. Mas se vem de alguém que está te perseguindo, já é preocupante. Percebem que, dependendo de quem fala a frase eu te amo, ela terá uma compreensão diferente. Uma aplicação diferente e tornar-se até aceitável ou inaceitável, dependendo do pronunciante. Por isso, esta primeira pergunta sempre é importante. Quem está falando no contexto? Porque dependendo de quem fala, pode ser uma ideia totalmente diferente. Ah, pastor, mas não é a palavra de Deus? Sim, eu creio que toda a Bíblia é divinamente inspirada e, portanto, é a palavra de Deus. A pergunta não é se ela é ou não divinamente inspirada, a palavra como um contexto, perdão, como um todo, mas aquela frase, naquele contexto, de quem é? Porque a Bíblia, mesmo sendo inspirada e sendo inspirada, ela apresenta frases de diferentes personagens. Desde o próprio Senhor Deus, Jesus Cristo, os apóstolos, os profetas, os patriarcas, homens piedosos a Deus, homens não piedosos a Deus e até o próprio diabo. Então você vai ter frases diferentes que, se você não parar para entender quem é que está falando nesse momento, você não vai entender nada do contexto depois. Então a primeira pergunta sempre importante que deve ser feita é qual? Quem está falando? Nesse caso, o consenso geral é que é Davi. Que Davi? O rei Davi. Muitos entendem que esta frase, esta poesia foi escrita, de quando ele era jovem ainda. Talvez. O mais provável é que ele a escreveu já sendo adulto, lembrando a experiência de jovem. Eu sou mais partidário desta ideia. Deixa eu tentar acertar, essa luz ainda está brilhando, está ofuscando. Essa aqui também está pior ainda. Estamos ainda apanhando com luminosidade. Acho que agora está um pouquinho melhor. Não, ainda está ofuscante. Mas não sei o que está acontecendo. Não sei se é flutuação de rede. Acho que deu uma melhorada agora. Bom, então, este autor é Davi. Provavelmente Davi o rei. Davi já adulto, não Davi o menino. Tá bom? Pessoal, qualquer coisa, vai perguntando aí no meio do vídeo, vai falando, vai se posicionando, para que a gente possa entender melhor, tá? Tá ok? Bom, enquanto não vem as perguntas, deixa eu ver aqui, já chegou uma coisa aqui no WhatsApp. Um minutinho só. Tá bom. Vamos ver agora. Bom, eu sei agora quem falou. Agora a pergunta é, com quem ele está falando? Volta a mesma questão do ponto anterior. Assim como é importante eu saber quem fala, é importante eu saber quem está falando. E com quem está falando. Ora, se eu sei quem fala e sei com quem ele fala, eu posso estabelecer de melhor forma e com o diálogo e entender de melhor forma o que está sendo compartilhado, comunicado, ensinado, o que quer que seja. Tá? Então nós estamos tentando entender o texto. Quem fala, nós já vimos. Com quem fala? Bom, se você ler com calma todo o Salmo, são apenas 6 versículos, você vai ver que esse na verdade é uma declamação. Ele fala com o leitor, vamos colocar assim, tá? Ele está conversando com o leitor. Ele faz uma declaração ante aquele que está tendo o prazer, o momento de leitura do seu texto. Ele não está falando com o Senhor.
Ele fala com aquele que lê. Ele fala conosco. Portanto, é um texto aberto, no sentido de destinatário. Não tem um destinatário final, o destinatário são todos nós. Então nós sabemos quem fala, sabemos com quem fala, e temos uma ideia de um outro ponto importante que foi tratado meio por alto aqui, é quando ele fala. Como assim, quando ele fala? Sim, quando ele fala. Existem variações do discurso na medida que eu tenho variações na minha vida. Na medida que eu começo a amadurecer, eu posso ter uma compreensão diferenciada de alguns assuntos. E uma série de influências vão nortear esta conversa. Então, se eu sei que era Davi, falando com quem quisesse ouvir, numa fase adulta da vida dele, isso até parece aquele jogo detetive, né? Fica claro o seu contexto. O seu contexto é de ensino. É um contexto de compartilhar com as pessoas. Ensinar. A experiência acumulada sendo compartilhada. E aí nós temos um propósito. Então nós temos quem fala, com quem fala, quando fala, por que fala. Quarta pergunta. Vocês conseguem memorizar as 4 perguntas? Quem fala, primeira pergunta. Segunda pergunta, com quem fala. Terceira questão, quando fala. Quarta questão, o que está falando ou por que está falando, qual o propósito que está falando. O seu propósito é compartilhar uma experiência, algo que ele aprendeu e que ele está repassando para as pessoas para que elas possam estar crescendo e aprendendo, tá bom? Então esses são seus 4 pontos iniciais. Existem mais alguns fatores que são importantes tentar entender antes de compreender o texto, tentar navegar o texto. Por exemplo, entender o seu contexto histórico, cultural e geográfico. Como assim, professor? E complicou, ficou difícil. Não ficou difícil. Respira e entende. Se você colocar hoje numa carta, estou em casa há 3 semanas, e você colocar a data, qualquer pessoa vai entender que é por causa da pandemia. Só que se alguém achar uma carta como essa, no futuro distante, sem uma data, estou em casa há 3 semanas, pode pensar que você está deprimido, pode pensar que você está prisioneiro, pode pensar que você está se escondendo. Então, o contexto histórico, cultural, geográfico permite que eu entenda de maneira mais clara o que está sendo falado. Um exemplo disso, vamos sair um pouquinho do Salmo 23, vamos para um outro salmo também, que é o Salmo 110. Por favor, abram em Salmo 110, versículo 1. Também é um salmo curtinho, a gente vai até depois, fazendo os exercícios, fazer avaliações dessas afirmações aqui desse estudo aqui com eles, tá bom? Muito bem, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Perfeito. Quem está escrevendo? O texto diz Davi, é um salmo de Davi. Quando ele escreveu? Tudo aponta que esse texto é do período também do rei Davi. Só que ele coloca, disse o Senhor ao meu Senhor. Que Davi tem um Senhor, nós aceitamos, Deus. Mas é que ele aponta um segundo Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Será que Davi era um rei que estava sujeito a outro rei, como era comum naquela época, e portanto é chamado reis vassalos? E por si fala que Deus falou com o rei que domina sobre ele? Se a gente estudar a história daquele período, vai perceber que não, Davi nunca se colocou numa situação dessas, de rei vassalo, ele sempre foi um rei soberano. Então não havia nenhum rei sobre ele. Então quando ele fala, disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, ele está falando de um outro que está acima dele, que também é seu Senhor. E eu não vou entrar em detalhes agora nesse estudo, mas isso aponta para, na verdade, a trindade no Antigo Testamento. Disse o Senhor Deus Pai, falando ao Senhor Deus Filho, numa tradução talvez victoriana, vamos colocar assim, ou seja, da minha parte. Mas eu só posso chegar a essa conclusão se eu entendo o contexto histórico em que foi escrito esse texto. De outra forma, não.
Pessoal, tá, eu tô aqui falando, e vocês estão quietinhos. Muito bem. Tem alguma pergunta? Por favor, perguntas até agora, tá, essa parte, porque depois a gente vai concentrar em questões práticas de texto, e aí fica difícil vocês tentarem me dizer, ah, pastor, não entendi aquilo no começo, tem que voltar tudo para o começo. Eu volto, sem problema nenhum. Mas é importante que você me oriente, me diga, ó, pastor, me explica melhor aqui, tá? Rebobina a fita aí, como dizia antigamente, no meu tempo de jovem, rebobina a fita aí e me explica de novo. E aí? Tá tudo claro? Você está conseguindo acompanhar a ideia das perguntas? Quem fala, com quem fala, o que ou qual o propósito que fala e o contexto histórico. Será que nós... Houve uma pequena interrupção, não sei o que aconteceu aqui, o sistema sozinho entrou, tá tudo online ainda, tá? Perdão. Às vezes esse meu Google maluco entra sozinho para tentar responder perguntas que eu não fiz. Não sei se ele entende a inflexão de voz ou o que, ele já sai doido tentando responder sozinho. Não é a primeira vez que ele faz isso, eu vou ter que reconfigurá-lo para evitar. A Nancy coloca aqui, quando fala pode procurar tempo, lugar, etc. Claro que sim. É importante achar o posicionamento histórico, inclusive da vida da pessoa. Foi o que eu falei. É como aquela carta que eu falei. Se você achar uma carta agora, que você escreveu, estou em casa 3 semanas sem sair, com a data de agora, o pessoal vai parar, ah, foi a época da pandemia. Mas se você não colocar uma data e achar essa carta daqui a 100 anos no futuro, vamos dizer, de quando que essa carta ela estava presa, foi na pandemia, ela estava fugindo, ela escondeu, ninguém vai ter uma noção. Então, saber também o momento histórico global e o teu momento histórico, tá, são importantes para compreender o contexto do que você está falando. Valeu, Nancy, pela pergunta. Ok? Então vamos voltar aqui para o Salmo 23. Vamos continuar no Salmo 23. Muito bem. A primeira pergunta foi a gente fez. Quem fala? Davi. A segunda pergunta é com quem fala? Nós vimos que é com todo mundo. A terceira pergunta é o que ele fala. E o que ele está falando? Nós também vimos de certa forma. É a questão de ele está ensinando vida. Está compartilhando uma experiência de vida. Esse é um salmo que não é somente devocional, mas eu diria o seguinte, ele é vivencial. Ele está ensinando através do que ele aprendeu na vida dele. Isto é vivência. Isso é parte até de um discipulado. Não sei se foi direcionado a alguém em especial, mas serve para todos nós como discipulado. Nós estamos aprendendo como é que é. A Rose pergunta, o contexto histórico devo procurar em livros anexos? Sim, pode procurar em livros anexos, sim, Rose. É importante. Agora, tome cuidado, porque hoje em dia, tá, em especial na internet, tem texto para tudo quanto é gosto e desgosto. Então, sempre que você for procurar um livro, tá, isso vale para todo mundo, de todas as igrejas, não só da igreja onde eu sou pastor, mas para todas as igrejas, você vou ler esse livro aqui. Converse com o seu pastor. Fala, pastor, olha, eu vou usar esse livro aqui para estudar. O senhor acha que ele é bom? Desculpa. Ele é confiável? Ele é um livro que merece ser usado? Ou não, só fala abobrinha? Se o seu pastor não souber, ou não puder responder, você sim, procura um outro pastor de confiança que te dê mais resposta. Mas, em primeiro lugar, pergunte ao seu pastor. E normalmente ele vai te dar a resposta. Olha, esse livro aqui eu estudei no seminário, eu tenho na biblioteca, ou eu já li. Não, esse livro não é bom, esse aqui é melhor. Tá? Ele vai te orientar. Mas sim, é importante termos outros livros anexos. Ah, uma Bíblia de estudo ajudaria? Ajudaria, sim. Hoje as Bíblias de estudos vêm normalmente com um adendo, onde ele vai tratar sobre o contexto histórico do livro, coisas assim do gênero. Mas ele é muito superficial normalmente, até pela questão do espaço físico. Não tem como tratar de assuntos mais detalhados em um espaço tão pequeno quanto o de uma Bíblia de estudo. Pastor, o senhor recomenda algum livro? Eu já mostrei na aula passada, vou mostrar de novo alguns livros, tá bom? Um minutinho. Deixa eu pegar aqui na minha biblioteca. Cadê? Opa, estão aqui. Tem um trio aqui que eu uso há muitos anos, muitos anos, tá? O primeiro é Vida Cotidiana nos Tempos Bíblicos. Eu vou tentar deixar na tela para você dar uma olhada. Aparece ao contrário, tá? Eu sei, tá? A tela tá reversa, não sei como resolver isso, tá? Vida Cotidiana nos Tempos Bíblicos. É da editora Vida, tá?
São vários autores, tá? 3 autores, o Mary Tennell, o J.A. Packer e o William White Jr. Eu gosto, ele é simples, não é complicado, ele é fácil acesso. Eu não sei se eles são publicados ainda. De repente eu posso até pesquisar depois se eles são publicados ou não e indicar para a galera aqui na minha página, aliás, na página da igreja e na minha página pessoal, e indicar para vocês este livro, tá? O outro livro dessa mesma coleção é, dos mesmos autores, diga-se passagem, O Mundo do Novo Testamento. Tá aqui, O Mundo do Novo Testamento. Tá ok? Depois eu vou colocar a fotinho deles aqui na página da igreja, na minha página. Se eu achar o link de venda, você vai lá, olha. Ah, pastor, você está ganhando alguma comissão? Não estou ganhando nenhuma comissão. O pastor não ganha nada para fazer esse tipo de estudo ou divulgação, tá? E um outro livro, o último dessa coleção é, também dos mesmos autores, O Mundo do Antigo Testamento. Então, esses 3 livros permitem que você tenha uma visão geral da Bíblia. Há outros livros, pastor? Sim, há outros livros. Mas esses eu usei muito no meu começo de estudo bíblico. Eu recomendo para quem está começando, porque eles são fáceis de compreensão. Há outros que são mais complexos, têm mais conteúdo. Tem uns que são até mais bonitões, por exemplo, esse aqui. Vocês conseguem ler? As Descobertas dos Tempos Bíblicos, do Alan Millard. Tá? Ele é muito interessante, ele é muito bonito. Tá? Tem fotos, tem quadros, ele é grandão, tá vendo aqui? Ó. Só que eu acho que esse material não existe mais. Esse material não é mais publicado. Tá? Eu vou verificar, mas acho que não. Há bons materiais? Sempre há bons materiais. Dicionários do tempo bíblico, coisa do gênero. Procure, fale com seu pastor, dentro das suas possibilidades, compre. É bom ter. Você que quer se tornar um crente mais maduro, e para isso precisa estudar mais a Bíblia, eis aí algumas dicas. Muito bem. Então, voltando aqui, vamos voltar aqui para o Salmo 23. Nós sabemos quem falou, nós sabemos com quem falou, nós sabemos o que está falando e por que está falando, e temos uma vaga ideia do seu contexto. Então, a partir dessas 4 perguntas, a gente começa a conversar com o texto. Então, ele começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira afirmação dele, o primeiro versículo dele, é uma frase lapidar, forte. Não é um questionamento, não é uma súplica, não é um clamor, não é uma dúvida que habita na alma dele, ou na mente dele. Ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ponto. Ele não dá espaço à discussão. Ele parte, para ensinar essa lição, ele parte de um conceito claro na vida dele. E o primeiro conceito, e as pessoas às vezes deixam passar batido, não é o nada me faltará, mas sim é o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele, Davi, ele lembra quando ele era pastor de ovelhas. E ele entende que o pastor mandava, o pastor orientava, as ovelhas eram conduzidas. As ovelhas não faziam uma assembleia para discutir se aceitavam ou não a orientação do seu pastor. De igual maneira, nós, ovelhas de Deus, não devemos questionar a Deus. Aqui não é uma defesa dos pastores. Aqui é uma defesa da obediência a Deus. E não de uma submissão cega a homens. Fique claro isso. Em nenhum momento você vai ver o pastor Vitor defender: sigam seus pastores cegamente. Porque isso seria errado, seria antibíblico. Você deve seguir com consciência somente a Deus. Por acaso, se os seus pastores estiverem caminhando na mesma direção, vocês estarão no mesmo caminho, mas estarão obedecendo e seguindo a Deus, não a homens, tá bom? Muito bem. E ele começa a explicar. Entendeu a primeira parte? Ficou muito rápido? Quer que repita? Vocês entenderam? É importante entender isso. Toda a relação com Deus começa na questão de posicionamentos. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Posto que ele é o Senhor e eu sou o servo, a mim me compete obedecer e a ele compete ordenar. Se não começa nessa estrutura a relação da pessoa com Deus, não vai dar lugar nenhum. Eu não posso escolher o que eu vou obedecer. Eu não posso escolher como vou obedecer. Eu só posso obedecer ou desobedecer. Mas cada uma dessas ações terá a sua devida consequência. Ficou claro o primeiro versículo? Eu já não sei nem quanto tempo estou falando com vocês. Eu já perdi noção das horas do tempo ensinado. Tá? Eu preciso tomar cuidado disso. O Azan falou: pai, coloca um cronômetro. Eu não sei. Teoricamente, estamos quase 1 hora conversando. Já são 9h56, eu comecei 9 em ponto que eu lembro. Com as explicações, estou mais quase 1 hora.
E eu não quero que torne isso aqui uma coisa muito extensa, porque fica chato, fica pesado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrando por agora, a não ser que hajam perguntas, surjam perguntas, eu vou responder as perguntas de agora, tá? Mas eu quero que para aula 3, vai ter uma aula 3? Vai ter uma aula 3, uma aula 4, uma aula 5, vai ter aulas que forem necessárias. Para as aulas em sequência, eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês me trouxessem suas avaliações dos versículos seguintes, 2, 3, 4, 5, 6. Este primeiro exercício é um exercício fácil, vou ser bem honesto. Esse salmo é muito fácil de entender. Nós vamos entrar em textos um pouco mais complicados, não aqueles que os teólogos gostam de debater infinidavelmente, não. Questões práticas, onde a gente vai perceber que existem mais dificuldades. Galera, deixa eu colocar só uma coisa já que eu estou encerrando, esperando que venham algumas perguntas. Se vier perguntas eu vou responder. Mas galera, é o seguinte, tá? A gente está colocando esses vídeos, a gente está colocando no Facebook, depois a gente edita, tira algumas coisas que, tipo, paradinhas, o momento de espera a pessoa entrar, tá? E joga para o YouTube no canal da igreja. No canal do YouTube, está lá à disposição permanentemente. Você assistir, eu tenho jogado os links nas minhas redes sociais, tanto Facebook quanto WhatsApp. Também vou colocar no Instagram, precisa também colocar no Instagram. Então o Asa precisa me ajudar nesse assunto, ele manja mais que eu essa parte de redes sociais. Só que o que eu preciso é que vocês, além de irem lá assistir, darem visualizações, vocês curtirem, darem um ok, um joinha no vídeo e se inscreverem no canal. Por quê? Se chegarmos a 100, nós somos um grupo pequeno ainda, estamos com 35 inscritos. Se chegarmos a 100 inscritos, eu posso, em vez de colocar aquele monte de letrinha estranha que o YouTube coloca, eu posso colocar o nome do canal direito. Com mais de 100 inscrições, eu tenho direito pelo YouTube de colocar lá, Igreja Missão Batista Vida. Perfeito. Passa a ser um nome, fica mais fácil as pessoas achar, inclusive a gente tem internet. Pastor, o senhor está pensando em ganhar dinheiro? Eu já disse outra vez, eu volto a repetir. A ideia de monetização não é minha, é do próprio YouTube. Ela vem num volume muito alto, parece que é mais de 1000 inscritos, se não me engano. Se um dia chegar a isso, não sei se é assim que o senhor quer, esta verba que vier será direcionada para a própria igreja, o seu trabalho de missões. Não é para o sustento pastoral, é para o trabalho de missões. Então você vai estar ajudando missões à medida que você visualiza, você compartilha, você curte, você assina e você aperta o sininho. Então, pessoal, se inscreva, curta e aperte o sininho. Como não veio mais nenhuma pergunta, eu entendo que por hoje está bom. Foi bastante coisa. Foram várias questões, a gente reviu as questões basicamente do material, da questão espiritual, e entrou na questão já de própria compreensão da conversa com o texto. Então, vocês vão lá, peguem as perguntas, repensem, reavaliem, usem as perguntas para entender o resto do texto, anotem suas dúvidas, as palavras que não entenderam, vamos começar a usar o caderno. Pessoal, usa o caderno. Eu gostaria muito, seria muito legal se vocês me mandassem suas fotinhos de caderno para o meu WhatsApp ou para o meu Facebook. Olha, pastor, estou fazendo aqui. Beleza, para que eu possa estar acompanhando vocês e ajudar. Tá legal aqui, faz assim, melhora essa. Eu quero ajudar vocês. A ideia é que cada um de vocês não somente saiba estudar a Bíblia sozinho, mas possa ensinar outros a estudar a Bíblia. Por quê, pastor? O senhor quer se aposentar? A ideia não é má, não. A aposentadoria até que é uma boa ideia. Tá? Mas independente da ideia de parar ou não, um dia eu não vou estar presente. Um dia você não vai ter acesso a mim, talvez. E é importante que nesse dia você saiba se virar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Foi um prazer. Até à noite temos o estudo bíblico, tá? Já já vou colocar o tema e o banner de chamada, tá bom? Você também compartilha. Será como foi na semana passada, mais cedo. A gente vai fazer não o horário normal, que está fazendo todo mundo às 19, 20 horas. Vamos fazer às 18 horas para evitar uma sobrecarga na rede, que você possa ir tranquilamente, sem você querer assistir outros bons pregadores que tem. Outros bons pregadores na internet, muito melhores que eu. Você vai lá e assista, tá bom? Deus abençoe. Não esquece de curtir e se inscrever. Beijos, tchau, tchau. Se cuidem.